Questão número 7, pessoal. Essa aqui, Universidade Estadual Roraima. Então, foi uma prova para agente orientador em 2018. E aí, sobre a Primeira Guerra, né? A guerra está presente na história humana em todos os tempos. Não raro, a experiência limite da violência e da luta entre os seres humanos até a morte deixa marcas profundas nos indivíduos e na sociedade. Essas marcas podem ser notadas nos hábitos e nas conversas do cotidiano, nas artes, nas construções e na expressão das pessoas que se cruzam pelas ruas. Em 2018, completa-se o centenário do fim da Primeira Guerra Mundial. Foi entre 1914 a 1918. Tá? Em relação ao tema, assinale a alternativa correta. Então, é um enunciado, um texto reflexivo, mas tudo isso para você assinalar a alternativa correta sobre a Primeira Guerra Mundial. E aí vem aqui as alternativas. Então, as três primeiras aí, a alternativa A. No início do século XX, a Europa se encontrava em um período de poucas expectativas em relação ao progresso. Mesmo com forte aliança entre a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha, o mercado europeu se encontrava em decadência, principalmente no que diz respeito ao avanço tecnológico. Letra B, o país de menor índice de crescimento econômico era a Alemanha, tendo como principal causa o atraso na corrida imperialista. Letra C, a disputa entre as nações europeias se manifestou de forma não declarada. O desenvolvimento da indústria era fraco, não havia produção de armamentos e o Estado se ausentava de investimentos em tecnologia armamentista. Letra D de dado está aqui. Um dos aspectos mais surpreendentes da Primeira Guerra foi o envolvimento patriótico da população civil, que se engajou ativamente no conflito de forma romântica e ingênua, que a guerra possibilitava a conquista da glória e uma experiência de vida intensa, e que apoiá-la era uma questão de lealdade à pátria. E letra E de escola, a economia de guerra envolvia uma política de abundância de alimentos. Apesar da guerra, a maioria da população tinha acesso à saúde e à moradia. Havia uma preocupação do Estado em atender às necessidades da população em primeiro lugar. Enfim, né, pessoal? Essa aqui, eu acho que a gente não precisa nem sofrer muito, né? Você está no meio de uma guerra, o Estado vai estar preocupado com moradia, mas nem quando não tem guerra, né? Vamos pensar de uma forma técnica aqui, pessoal. Não há uma abundância de alimento em período de guerra. Pelo contrário, você tem todo o parque industrial aí parando para poder trabalhar naquilo que a gente conhece como a indústria da guerra, né? Que é trabalhar em cima da produção de tudo que é necessário para fazer a guerra acontecer, não para matar a fome do povo, nem providenciar moradia para a população. Então aí eu já descarto de cara, tá? Aqui, resposta correta, letra D de dado, tá, pessoal? Vamos lembrar as erradas, tá, pessoal? Aquelas que estão erradas. Letra A, tá errada por quê? Mesmo com a forte aliança entre a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha, o mercado europeu se encontrava em decadência. Pessoal, o mercado europeu não se encontrava em decadência. Aliás, o mercado europeu era o maior mercado do planeta Terra e só isso eu já consigo eliminar essa alternativa, tá? Sem contar que ela está dizendo que havia uma forte aliança entre a Grã-Bretanha, a França e a Alemanha. Pessoal, você tem problema entre a Alemanha e a Grã-Bretanha, principalmente em relação ao controle de mercados, né? Tanto a Alemanha quanto a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra nesse caso aqui, estão tentando fabricar produto e vender. E tanto um quanto o outro está tentando chegar nos lugares mais distantes para poder ter um controle comercial. Então, não tem forte aliança, isso aqui não faz sentido, né? Então, está errado pela questão de falar que está em decadência, né? O mercado europeu se encontrava em decadência nesse sentido. E outro ponto que está errado é falar que a Alemanha tem forte aliança com a Grã-Bretanha e com a França, que tomou os territórios da Alsácia-Lorena na Guerra Franco-Prussiana. Então o contexto todo está errado, tá, pessoal? Letra B, está errado por quê? O país de menor índice de crescimento econômico era a Alemanha. Não era a Alemanha, pelo contrário, a Inglaterra está incomodada com a Alemanha porque ela está crescendo muito.
e está se industrializando muito rápido. Os produtos alemães estão sendo vendidos agora para criar concorrência com o produto inglês. E a Inglaterra não está gostando disso. Esse é um dos motivos da eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então está errado a letra B, tá? C de casa, está errado porque o desenvolvimento da indústria era fraco, não havia produção de armamento. Tinha produção de armamento, eu falei isso na aula, pessoal. Por que tinha produção de armamento? Lembra da questão da paz armada? O que era a paz armada? Era um período de paz lá na Europa, porém com as grandes potências se armando de forma sigilosa. Então não havia uma declaração por parte dessas grandes potências que haviam ali desenvolvido novas armas e tivessem um esforço, investimento com isso, mas isso estava acontecendo, era paz armada, né? Todo mundo em paz, mas eu estou me armando aqui, porque se tiver qualquer problema eu tenho um armamento pronto para a guerra, tá? Então está errado aqui, essa questão de não haver produção de armamento. Mesma coisa na letra E também, foi a primeira que eu falei, que a maioria da população tinha acesso à saúde e moradia, não tinha, né? E também o interesse do governo não era resolver o problema da fome ou a alimentação da população aqui, tá certo? Então, a resposta correta, de fato, vai ser a D de dado. A D, pessoal, ela fala dessa questão do voluntariado, né? Do voluntariado para a guerra. Então, ó, um dos aspectos mais surpreendentes da Primeira Guerra foi o envolvimento patriótico da população civil, que se engajou ativamente no conflito de forma romântica e ingênua, que a guerra possibilitava a conquista da glória de uma experiência de vida intensa e que apoiar a guerra era uma questão de lealdade à pátria. Então isso de fato, né? Você teve ali um movimento muito grande de pessoas se voluntariando para poder lutar aí nos campos de batalha, aí, lá nas trincheiras, tá? Então, resposta correta, letra D de dado, tá? E questão número 8, né, pessoal? Essa aqui é uma questão da CESP, né? A ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Oficial de Inteligência, prova de 2018, concurso público. E aqui a ABIN lá adota a CESP como banca, né? E certo ou errado, né? Uma outra modalidade de prova, eu coloquei aqui para a gente poder ver também. Pergunta aqui, né? A respeito da Primeira Guerra Mundial, julgue o item subsequente. Estabelecida logo após o fim da guerra, a Sociedade das Nações foi bem sucedida em promover o desarmamento e a paz mundial ao longo da década de 30 do século XX. Então aqui, pessoal, está dizendo que a Sociedade das Nações, ou a Liga das Nações, que é a mesma coisa, teria sido bem sucedida. Aquilo que lá na frente vai ser a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela deu muito certo, segundo a afirmativa, que após a Primeira Guerra ela conseguiu evitar que houvesse uma nova corrida armamentista e ela conseguiu garantir a paz no planeta Terra, no mundo, a partir aí da década de 30, de 1930. Certo ou errado? Claro, óbvio que está errado, né? A gente tem a Segunda Guerra Mundial, pessoal, que é de 39 a 45, né? Então está muito claro, resposta aqui errada. A resposta correta da 8 é errado, que é o formato da CESP. A Sociedade das Nações, ou Liga das Nações, fundada em 1919, logo depois da Primeira Guerra, 1918 termina a Primeira Guerra, em 19 fundada aí a Liga das Nações, não foi capaz de impedir a política armamentista aí na Europa, nem a eclosão da Segunda Guerra Mundial, 2 décadas depois do final da Primeira, aproximadamente de 18 para 39, tem aí 20, 21 anos, tá? Então não foi suficiente para evitar uma nova guerra no planeta, tá? E próxima questão, questão 9, Universidade Federal Fluminense. Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial como um fator de peso na crise das sociedades liberais contemporâneas. Assinale a opção que contém argumentos todos corretos a favor de tal opinião. Ou seja, você vai assinalar aqui, pessoal, aquela que todos os argumentos são coerentes em relação a essa crise das sociedades liberais que vai ocorrer aqui
a partir aqui desse contexto da Primeira Guerra. Pessoal, sociedade liberal, economia liberal, é economia capitalista. É economia que há um Estado mínimo e a própria sociedade autorregula os negócios, a valorização ou desvalorização de moeda, a compra e venda de mercadorias, oferta e procura. Ou seja, vamos tentar lembrar sempre assim, um governo liberal é aquele governo que ele não intervém na economia, ele deixa a economia se autorregular, se auto-estabilizar, se autopromover. Tá? Aquele governo que intervém toda hora na economia, seja tabelando preço, intervindo em valor de moeda nacional e toda hora está intervindo, esse governo ele não pode ser chamado de governo liberal, ele é chamado sim de governo nacionalista, na maioria das vezes, e governo intervencionista, tá? A pergunta, eu estou falando isso, pessoal, para a gente entender o que a pergunta está pedindo para não errar nas alternativas, tá? Então a pergunta ela está querendo saber, mais uma vez, que as sociedades liberais contemporâneas entraram em crise aí nesse contexto da Primeira Guerra Mundial. Então essas sociedades liberais teriam entrado em crise. Essa liberdade que o governo dá para a economia, para a política, ela entra em crise na Primeira Guerra, tá? E aqui está pedindo que você assinale as opções que estão corretas em relação a essa crise que teria ocorrido do modelo liberal aí no mundo a partir da Primeira Guerra, tá certo? Então, vamos lá. Primeira, letra A. A economia de guerra levou a um intervencionismo do Estado sem precedentes. A União Sagrada foi invocada em favor de sérias restrições às liberdades civis e políticas e, em função da guerra recém-terminada, eclodiram em 1920 graves dificuldades econômicas que abalaram países liberais, sobretudo através da inflação. Então, tem aqui um conjunto de argumentos. Tá? Letra B. Em todos os países, a economia de guerra forçou a abolir os sindicatos operários, a confiscar as fortunas privadas e a fechar os parlamentos, Câmara de Deputados e Senadores, tá? Pondo assim em xeque os pilares básicos da sociedade liberal. Letra C de casa. Durante a guerra, foi preciso instaurar regimes autoritários e ditatoriais em países antes liberais, como a França e a Inglaterra, em um prenúncio do fascismo ainda por vir. Letra D de dado. A guerra transformou estados antes liberais em gestores de uma economia militarizada que utilizou de novo o trabalho servil para a confecção de armas e munições, em flagrante desrespeito às liberdades individuais. E letra E. Derrotadas na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências liberais foram, por tal razão, impotentes para conter a seguir o desafio comunista e o fascismo. Bom, pessoal, mais uma vez, o que a questão está pedindo? Está pedindo quais são as afirmativas que dizem respeito a essa crise do liberalismo. Então, a alternativa que contém mais afirmativas que faz todo sentido com a crise do liberalismo econômico aqui com a Primeira Guerra Mundial. A resposta correta, pessoal, está lá em cima na letra A, né? Foi a primeira, né? A letra A. E aí o contexto, né? A Primeira Guerra Mundial e posteriormente a crise econômica do fim da década de 20 levaram à crise do liberalismo, que havia se desenvolvido no século anterior. Além disso, os estados passaram a participar ativamente das ações econômicas. Olha lá, lembra que eu falei do intervencionismo? É o caso que você tem um estado nacionalista e intervencionista acontecendo agora, né? A partir da crise aí do liberalismo, que aí o ápice dessa crise, de fato, é na Primeira Guerra Mundial. Aí. É um modelo que não deu certo. Tanto que não deu certo que teve uma guerra mundial, né? Então é a descrença no liberalismo, é a falta de certeza de que o liberalismo é o melhor
modelo para a gente poder utilizar dentre os países, nações do mundo, para poder haver uma tranquilidade e uma promoção aí das economias, enfim, né? Então, esse modelo ele entra em crise de fato, né? E os Estados passam a participar ativamente das ações econômicas, mostrando limites de uma ação livre através do mercado capitalista. Então, é a intervenção que ocorre aqui a partir dessa crise do liberalismo. Os demais, pessoal, estão errados aqui. Vamos lá, né? Na B, aqui que está errada. Em todos os países a economia de guerra forçou a abolir sindicatos operários. Não é mentira, né? Não teve fechamento de sindicato por causa da Primeira Guerra Mundial. Ponto. Já descarto aqui. Tá bom? Letra C. Durante a guerra foi preciso instaurar regimes autoritários e ditatoriais em países como a França e a Inglaterra. Mentira. De jeito nenhum. Não vai fechar parlamento, coisa nenhuma. Então tá errado. Não é porque teve a Primeira Guerra que foi instaurada ali ditaduras nessas potências, tá? Letra D tá errado por quê, pessoal? A guerra transformou estados antes liberais em gestores de uma economia militarizada, que utilizou de novo o trabalho servil. Não utilizou trabalho servil coisa nenhuma para a confecção de arma e munição. Não houve trabalho servil por conta de guerra, tá? Houve-se uma transformação das indústrias, mas não era um trabalho servil. Tá? Então é errado você falar em trabalho servil, é aquele que o cara trabalha praticamente num regime análogo à escravidão. Não é o caso, tá? As indústrias continuam funcionando. É uma informação equivocada que está fora de contexto aqui com os fatos, tá? E letra E. Derrotada na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências liberais foram, por terem sido derrotadas, impotentes para conter a seguir do desafio comunista e o fascismo. Na verdade, pessoal, aqui há uma inversão, né? Está dizendo que as grandes potências que foram derrotadas, elas não conseguiram conter o desafio comunista e o fascismo. O fascismo, pessoal, é um regime político de Estado adotado pela Itália, né? E a Itália, sim, né? Ela foi derrotada na Primeira Guerra. Derrotada na Primeira Guerra, ela está dizendo que, por exemplo, a Itália, que foi derrotada aqui na Primeira Guerra, a gente pega o fascismo como exemplo, diz que ela não foi competente para conter o crescimento do fascismo. Então aqui, como é que a Itália perde e aí ela também não foi potente o suficiente porque perdeu para conter o crescimento do fascismo? Não, a Itália ela adotou o fascismo, então também é uma informação contraditória, por isso que está errada, tá, pessoal? Beleza? Vamos para mais uma questão? E vamos para mais uma agora, né? Vamos para a próxima questão, questão 10 aqui, Enem 2014. Então, 3 décadas, 1884 a 1914, separaram o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. Do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial, é o período do imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Então, Hannah Arendt aqui tem a referência da obra, tá? E pergunta, o processo histórico citado, que é essa transição do século XIX para o XX, contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra na medida em que, letra A, difundiu as teorias socialistas. Letra B, acirrou disputas territoriais. Letra C, superou as crises econômicas. Letra D, multiplicou os conflitos religiosos. E letra E, conteve os sentimentos xenófobos. Xenofobia, aversão ao estrangeiro, tá? Pessoal, muito claro, né? Dá pra gente entender que entre o final do 19 e início do século 20, o próprio texto está falando aqui que você tem a questão da própria a corrida dos países europeus para a África, né? Então, corrida dos países europeus para a África, o pessoal tem falado isso aqui. Primeira Guerra Mundial você tem um expansionismo importante, né? Se a gente lembrar da palavra expansionismo territorial, a única que vai realmente sobrar é a letra B. Então, letra B correta, pessoal. O texto menciona o imperialismo
que é justamente a disputa entre as potências europeias para conquistar mais territórios, expansionismo, tá? Se expandir, aumentar de tamanho do império, né? Para conquistar mais territórios na África e na Ásia, tá, pessoal? Então, correta aqui, letra B de bola. As demais aqui não realmente fora de contexto. Difundiu as teorias socialistas, não é o caso, tá, pessoal? Teorias socialistas, a gente vai tentar fazer uma referência aí a Marx, enfim, isso vai eclodir de fato depois da Segunda Guerra, isso vai, Marx, né, a gente faz referência às teorias de Marx que são mais visíveis, são mais contundentes agora a partir do final da Primeira Guerra, de 19 em diante, né, 18, 19, que a gente tem o final da Primeira Guerra, então você tem as teorias de Karl Marx aí, em relação ao socialismo sendo mais fortes aí, tá? O período é entre a Primeira Guerra Mundial para trás, né? Não da Primeira Guerra Mundial para frente, né? Aqui, teoria socialista é Primeira Guerra Mundial para frente, tá? Acirrou disputas territoriais é o caso, a correta. Letra C, superou as crises econômicas. Não foi, né, pessoal? Pelo contrário, a Primeira Guerra Mundial gera uma crise fortíssima na Europa, não tem como dizer, tá? Multiplicou os conflitos religiosos, né? A gente não está falando de guerra religiosa, tá, pessoal? Não é um caso de guerra religiosa, não é... a gente não está falando de Oriente Médio, por exemplo, né? A gente está falando de Primeira Guerra Mundial. Os conflitos religiosos, eles não foram elementos aí contundentes para a eclosão dessa Primeira Guerra, tá? E conteve sentimentos xenófobos, pelo contrário, né? Você tem um problema muito sério ali na região dos Balcãs, estamos falando disso desde o começo dos exercícios, dessa questão da Grande Sérvia, dessa tentativa de juntar essas etnias que são muito próximas num único país para afastar o estrangeiro, afastar aquele império, aquele controle do Império Austro-Húngaro, tá, pessoal? Então, correta realmente, letra B, acirrou as disputas territoriais, tá certo, pessoal? Beleza? A gente fica por aqui com os exercícios de Primeira Guerra Mundial. Continuem buscando novos exercícios, vamos praticar isso aí, vamos prestar atenção nos países que estão tanto de um lado quanto do outro. Vocês repararam, tem muita questão que eles se apegam em pequenos detalhes. Nomes de países que lutaram contra outros, então aí você tem que saber quem estava de um lado, na Entente e na Tríplice Aliança também, tá certo? Até mais, até os próximos exercícios aí.